Fala pessoal, Edital Edital Encantado na área. É impressionante hoje em dia que a gente busca cada vez mais ter mais tempo para fazer as nossas coisas, né? E principalmente quem está inserido nesse mundo dos estudos, seja para concurso ou qualquer outra prova, faculdade, colégio, eu sei que para essas pessoas é muito mais difícil, porque elas tentam muitas vezes conciliar os estudos com aquela rotina que já existe, que é rotina, às vezes, de cuidar do corpo, fazer uma academia, unir com uma boa alimentação também. Tem gente que trabalha e tem que trabalhar e estudar. A gente vê como hoje em dia o tempo é algo precioso. Minha época, né, quando eu estava estudando, né, afinco para concurso, eu tentava de toda maneira otimizar meu tempo. Eu ia para a biblioteca ouvindo a Constituição, por exemplo. Todo mundo achava que eu era louco já, né, que eu estava pirando, mas eu queria muito aquele objetivo. Eu tentava otimizar tudo. Então, se eu estou, por exemplo, no carro, cara, como é que eu posso otimizar esse tempo, né? Vou baixar lá o artigo 5º todinho, até o artigo 37, para tentar incorporar esse conteúdo de alguma forma. Como é que eu fazia, né? Eu chegava na biblioteca, começava a estudar. Muitos exercícios que eu fazia, né, de constitucional, eu acabava matando só porque eu escutava. Será que você precisa de mais tempo para você poder passar no concurso? Né? Esse é um grande dilema, porque tem pessoas que estudam 4 horas e, assim, e fazem um estudo eficiente. Tem pessoas também que estudam mais de 8 horas e não conseguem ter um estudo efetivo e acaba só se cansando, né? Como melhorar esse tempo, né? Fazer sempre estratégias. Por exemplo, eu usava muito a técnica Pomodoro. Pegava, por exemplo, conteúdo de 40 minutos e descansava 10. Aí estudava de novo 40, descansava 10. Sempre tinha um intervalinho ali para eu poder descansar e assim não me cansava tanto. E aí o que eu fazia, né? Eu estudava dessa forma, com a técnica Pomodoro, na parte da manhã, e na hora do almoço eu almoçava e dava uma descansadinha aí de 20 minutos, 30 minutos, porque eu achava que começava a cansar, sabe? Ficava meio cansativo. E aí eu voltava para os estudos, fazia essa mesma técnica para tentar otimizar esse tempo. E antes do cursinho, eu cochilava aí pelo menos uns 40 minutos. E aí eu ia pro cursinho, estudava mais, né? Assim, o cursinho não tem como você otimizar, né, o tempo, porque ali você tem que ficar a aula inteira, né? Eu ficava de 7 até 11 horas. E às vezes eu até sabia o conteúdo, né? Nem precisava daquela aula. Mas eu sempre acabava vendo de novo, porque questão de repetição, enfim, eu assistia toda a aula. E no final ainda fazia exercício. Era bem batidão mesmo. E uma coisa também que eu percebo dos estudantes é que muitas vezes eles não sabem como que eles vão planejar esse tempo deles. Então, igual você falou, às vezes você tirava um cochilo de 40 minutos e tem gente que pensa assim, eu não posso perder esse tempo, que é um tempo precioso de estudo. Mas muitas vezes a gente não percebe que aquilo vai te fazer voltar para os estudos mais forte, com mais concentração. É essencial existir um planejamento. É você planejar mesmo a sua rotina, nem que seja no papel, sabe? Você colocar no papel, escrever ali como que vai ser seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você se deita. Exatamente. Eu acho que tem um pouco de ansiedade, sabe? De conseguir logo aquele resultado de alguma forma, e aí você já pode. Só que aquela coisa, gente, concurso é maratona, não é 100 metros. Então você tem que ir aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até chegar naquele objetivo. Porque se você for explosão de uma vez, você não vai conseguir manter aquele ritmo. É impossível você estudar 12 horas por dia e conseguir reter esse número de conteúdo, entendeu? Ter paciência. E, enfim, você tem que otimizar a sua absorção, sabe? Não necessariamente o tempo de estudo. Você pode diminuir o tempo e otimizar aquele estudo. Por exemplo, se você tiver estratégias, métodos, como eu usava, sempre usei método. Tudo que eu fiz sempre foi baseado com método. Então, por exemplo, o Pomodoro é um método, o mapa mental usava um método, técnicas de repetição, áudio, principalmente áudio. Por que tem gente que estuda por áudio, sabe? Eu sempre achei que assim, nunca ia me ajudar em nada. E, cara, foi tão impressionante porque eu comecei a fazer uma técnica que eu faço constitucional, que é resolver vários exercícios. E só de escutar o artigo 5º, eu já matei, tipo, 40, 30% das questões. Então, assim, uma coisa que, teoricamente, é perda de tempo, tô lá escutando a constitucional. Então, assim, qualquer um poderia fazer isso. Só que o que acontece? As pessoas não pensam nisso. Às vezes as pessoas simplesmente esquecem e perdem aquele tempo de uma forma inútil. É interessante você sempre buscar métodos para otimizar seu tempo e ainda assim melhorar a sua absorção. Então, memorização, fixação. Então, assim, eu sempre usei isso e sempre deu certo.
Existem vários tipos também de pessoas, né? Tem aquela mulher que é mãe, que tem que cuidar do seu filho ou dos seus filhos. Toda hora o estudo é interrompido, querendo ou não. Ou a pessoa que tem também um emprego e ela tem que conciliar o trabalho com os estudos. Às vezes alguém que está em casa e que não pode sair de casa por algum motivo, ou porque tem que cuidar de alguém que necessita dos cuidados especiais dela, né? Depende dela, daquela ajuda, cuidar do irmão mais novo, não sei. E ela não pode sair, mas o estudo em casa muitas vezes não tem a mesma qualidade, porque tem barulho dos vizinhos muitas vezes. E tem também aquela pessoa que, sabe quando alguém te pergunta assim, o que é que você faz? Aí você fala, eu estou estudando para concurso. E aí a pessoa responde, mas você só estuda? E não é que a pessoa só estuda. Para essa pessoa também, que talvez não tenha filhos, não se encaixe em um desses perfis que eu citei, ela também precisa desse tempo, porque o tempo para o concurseiro ele é muito precioso. Muitas vezes essa pessoa se depara com situações que ela acaba não conseguindo, por incrível que pareça, otimizar tão bem esse tempo. Até mesmo por cobranças. Como a pessoa está só estudando, às vezes quem tá de fora cobra mais dela, né? Às vezes a mãe fala, vem aqui, meu filho, vem me ajudar com alguma coisa. A pessoa tem que ir, a partir dali ela já começa a perder aquele tempo precioso. Então, isso reflete na prova, né? Porque acaba que essa cobrança que a pessoa tem, né, em casa, a pessoa, não tenho nada, eu preciso dar o meu melhor, enfim, eu só tenho isso, né? Eu só estudo, então eu tenho que ir bem na prova. Então, essa cobrança é péssimo para a pessoa, né? Então, assim, por isso que tem tanta gente que, né, consegue conciliar e passa, né? Porque, se não passar, tem pelo menos emprego. Agora, quem não tem, fica ali em casa o dia todo, então acaba que na hora de ir na prova ela não vai tão bem porque ela se sente pressionada, tanto pelos pais quanto por ela mesma. Às vezes a pessoa já tem uma certa idade, já passou dos 30, sei lá, já tem uma idade um pouco mais avançada, que teoricamente o pessoal já fala, né, que você tem que estar sucedido, né? Mas não é bem assim, né? Muita gente tem muita dificuldade. Será que esse tempo, né, a gente não consegue otimizar, né? Às vezes você tá com tempo, né? Você começa a estudar, aí aparecem várias coisas, saca? Começa um cachorro a latir, depois começa sua mãe a chamar para você limpar a casa, ou então acaba a energia, desliga o ar-condicionado, né? Então, assim, essas coisas atrapalham demais e você acaba ficando irritado. E isso também é um problema, porque até você se concentrar de novo no assunto, né? Porque a gente não consegue se concentrar imediatamente, a gente tem todo um gap aí, né, para poder você voltar, porque é se concentrar e realmente estar absorvendo, porque uma coisa é você olhar, ver, dar play e só olhar, outra coisa é você absorver de verdade. Você, tô pegando, tô realmente escrevendo, realmente tô absorvendo, né? Eu mesmo tinha um amigo que ele falava assim, olha, quando eu começar a estudar aqui, eu não olho mais meu celular, eu não atendo ligação, porque para eu entrar mesmo no conteúdo e começar a assimilar aquilo que eu tô lendo e estudando, demora um pouco. É igual você falou, a gente já não começa lendo e já entendendo tudo, demora um pouquinho. Então a pessoa precisa daquele prazo, né? Ir para a biblioteca também, porque em casa você não está conseguindo essa concentração, tem muito barulho e tudo mais. Tem muita gente que pensa também nessa falta de tempo, de, poxa, mas eu vou ter que organizar todo o meu material, pegar o carro. Muitas vezes a biblioteca não é próxima da casa da pessoa. Então ela perde aquele tempo, né? Até ela chegar a montar todo o material dela. Exatamente. Ali. Nossa, isso é um saco. Isso acontecia muito comigo, assim. Eu pensava exatamente nisso. Só que, se você tá rendendo, acho que você tem que ir pro lugar onde tá mais rendendo. Tá em casa, tá rendendo, cara, fica em casa. Foi pra biblioteca, tá rendendo na biblioteca, vai pra biblioteca e esquece essa transiçãozinha, sabe? Porque se você ficar na transiçãozinha, você sempre vai achar que tá perdendo tempo, entendeu? Isso acaba te frustrando mais do que te ajudando, sabe? Por isso que a gente tem essa dica, que eu acho ótima essa dica de você se organizar e planejar mesmo a sua rotina, porque assim, eu acho que a pessoa consegue ter um estudo com uma maior qualidade. O que importa não é o tempo que você ficou estudando. Eu estudei 15 horas por dia. Mas e aí, você realmente estudou essas 15 horas? As 15 horas foram proveitosas, com qualidade? Você realmente fixou e entendeu aquele conteúdo, né? Ele tá bem explicadinho aí dentro da sua mente? Porque às vezes vale mais a pessoa não estudar 15, mas estudar 5 horas por dia, mas essas 5 horas serem horas com qualidade, do que ela achar que aquele tempo, aquele número, tá adiantando alguma coisa para ela, sendo que, na verdade, ela assimilou, sei lá, 50%. Aí que vem a questão do método, né? Você consegue realmente otimizar o tempo quando você usa método. Por exemplo, a pessoa acha que é perda de tempo revisar. Cara, se você não revisa, a probabilidade de você esquecer aquele conteúdo
é 80%. Então, assim, as pessoas querem, né, absorver o máximo de conteúdo e não conseguem reter porque não tem esse método. Fazer exercício, fixar com revisão, uma repetição daquilo de alguma forma, explicar para alguém, fazer técnica de fichamento, que é você faz perguntas e respostas. Se você tem uma estratégia correta de revisão, de método, de conteúdo, você vai otimizando esse tempo, entendeu? A falta de tempo já não é o seu pior pesadelo, entendeu? Você sabe Exatamente. onde você está indo, você tem um norte, você tem um planejamento. Que às vezes a pessoa já está sem tempo e ainda está estudando de um jeito errado. Exatamente. Né? Então ela está perdendo mais tempo ainda, mesmo que ela nem saiba ainda que ela está perdendo esse tempo. Uma coisa também assim que eu percebo é que essas pessoas que procuram ter mais tempo e precisam desse tempo, porque o tempo para o concurseiro, ele realmente é precioso, né? Então a pessoa quer mais tempo para estudar mais e se dedicar mais. E isso gera também um cansaço físico, e não só físico, mas mental. Principalmente, tendo esse cansaço mental, afeta muito, né, o físico, porque está relacionado, né, mente e corpo. Eu me lembro, inclusive, uma vez que foi uma fase assim da minha vida que eu vivia cansada, porque eu acordava muito cedo para ir para o cursinho, uma época que eu estudei para concurso. Então, de manhã, eu ia para o cursinho, eu voltava para casa rapidinho, almoçava rápido e já ia para a biblioteca, porque no meu caso eu rendo melhor estudando na biblioteca. Tem gente que estuda em casa, numa boa, né? Mas para mim na biblioteca era melhor. E eu ia para a biblioteca e ficava lá até a hora que a biblioteca fechava. E era só à noite. Então quando eu chegava em casa, até parece assim que a gente tem aquele tempinho ali para fazer alguma coisa, mas a gente tá tão cansado, tão exausto, que a gente não dá conta de fazer mais nada. Então a gente não consegue nem otimizar o nosso tempo a nosso favor, para nossa saúde mesmo, que eu digo, e nem descansar direito, né? Porque você tá meio que num ciclo ali, naquele batidão da vida do concurseiro. Eu estudava bastante, eu tava nessa rotina de biblioteca, cursinho, e nessa época eu fui aprovada no concurso, e depois disso ainda tinha o TAF, o teste físico, e eu tava exausta. Eu ainda tinha que estar bem preparada para conseguir fazer aquele teste físico e ser aprovado, que não era também algo fácil. Eu nunca cheguei a fazer TAF, né, mas, cara, é muito complicado, porque, assim, pra tentar diminuir esse cansaço, né, mental, físico, né, tudo junto, pra você ter ideia, na época eu não tava fazendo nem academia, eu parei de fazer academia, porque eu falei, cara, essa é a minha chance, esse é o meu objetivo, fiz de tudo para ter o máximo de tempo para poder ser aprovado naquela prova e acabei tendo êxito, né? Mas assim, o preço foi que eu estava esgotado. Eu terminei a prova e eu falei assim, cara, eu preciso de um tempo. Eu preciso pelo menos respirar um pouco. Isso foi um pouco ruim também, porque tinha uma prova logo depois, sabe? Eu fiz uma prova, depois do STJ, que eu passei também, mas aí eu não aguentei manter ainda, né? Depois do STJ eu não consegui manter. E aí teve a ANAC eu fui até bem, eu fui aprovado, mas eu não conseguia entrar nas vagas. E, tipo, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, sabe? Tipo, só dado o último gás, eu tinha conseguido. Só que, cara, eu dei o máximo. Se eu tentasse mais um pouco, eu ia esgotar. Então, assim, eu decidi parar pra poder respirar um pouco. E, assim, pra eu diminuir esse cansaço, eu fazia esses intervalos, sabe? Tipo, intervalo de 10 minutinhos, intervalo de meia hora, pelo menos uma descansada entre as aulas, sabe? Tipo, antes de ir para o cursinho, eu tentava dar uma descansada antes. E eu sempre revisava os conteúdos. E sempre tem muita gente que fala assim, se você passou no primeiro, continua estudando porque você está no caminho certo, né? E agora rapidinho você vai conseguir passar em outros. Mas às vezes a pessoa já está tão cansada porque ela já vem de uma caminhada, né? Ela não tá, assim, ela não conseguiu aquilo do nada. Ela já vem ali numa pegada de estudos e às vezes para ela continuar é difícil. Eu me lembro que eu estava muito cansada, eu ainda tinha TAF, eu ainda tinha psicotécnico pela frente, e eu não conseguia muito ter cabeça para continuar naquele ritmo tão pesado de estudos e continuar fazendo prova e focando naquilo. Eu percebi que depois disso, assim, o meu ritmo caiu muito por conta desse cansaço físico e mental. E aquela dica que a gente fala para falta de tempo, né, que a gente estava falando agora, eu acho que ela se encaixa muito bem também para esse cansaço físico e mental, que é planejamento. Planejamento é tudo, eu vejo, assim, porque quando você planeja mesmo, você tira aquele tempinho ali para você descansar, para você relaxar a sua mente. Às vezes até algo, assim, diferente que pode ajudar, né? Como, por exemplo, eu vejo que muitos concurseiros fazem isso, que é meditar. Então ele tira ali um pequeno pedaço do tempo dele, do dia dele, para meditar, e ele relaxa a mente, porque aí quando ele volta, ele está muito melhor, vai conseguir entender melhor o conteúdo, e ele, de certa forma, diminui esse cansaço mental.
essa questão de você planejar também seu pseudo-lazer, né, ou intervalos. Porque se você não planeja, por exemplo, eu tinha um intervalo de 10 minutos. Era 10 minutos. Não era 12, não era 15, não era 5. Era 10 minutos. Por quê? Por que você tem que ter esse tempo? Porque, gente, a gente não é robô. Se você chega um momento da matéria que você não consegue mais reter, você tá ali e começa a cansar a mente começa a dar tilt, cara, você não vai absorver. Então você tem que analisar bem, sabe? Isso eu fui percebendo bastante no meu estudo, que eu percebi que mais que 40 minutos, 40 a 1 hora ainda dava para fixar. Mais que isso, eu já sentia um cansaço mental muito grande. Ainda mais videoaula, né? Porque videoaula você fica lá tentando, né, entender o que o professor está falando e tal. E assim, eu gostava mais de PDF, né? Então, assim, eu tentava otimizar, né, essa leitura, né, nos 40 minutos e depois dava uma descansada, tá bom? Um clique. E aí, o que eu fazia para não ficar, tipo, com dor nas costas e tal? Eu dava uma volta, tomava meu cafezinho, mas era 10 minutos. Era 40, 10 minutos, 40, 10 minutos, 40, 10 minutos. Ah, eu estou perdendo 10 minutos, Érico. Pô, cara, tô perdendo. Você não tá perdendo tempo, você tá investindo no seu tempo. Você está investindo na sua saúde mental, você está investindo num estudo sustentável. E você falou das videoaulas, né? Que tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais visual. Então eu acho que cada um também tem que encontrar e se conhecer para saber, né? O que é melhor para mim. No seu caso era o PDF, né? Tem muita gente que já se identifica muito mais com videoaula, porque talvez seja mais dinâmico e aí se torna menos cansativo. É bom também a pessoa descobrir com o que ela se dá melhor, qual que é o melhor para ela. Eu sou melhor lendo, eu sou visual, escutando, eu sou auditivo, para ela transformar aquilo num momento mais agradável e assim, ao fim do dia, não estar tão cansado e tão exausto. Aí eu já pego o gancho porque, assim, é interessante testar. Porque às vezes a gente acha, não, eu sou visual, eu só aprendo com mapa mental. Aí a pessoa fica lá, no mapa mental, eu uso o mapa mental, realmente é muito bom. Só que, gente, a gente não pode se limitar a um ou outro. Eu acho que você dá para se encaixar. Eu não gostava de áudio também, eu fui adaptando, fui melhorando, fui desenvolvendo a percepção, né, de absorver o conteúdo daquela forma, entendeu? Então, assim, quanto mais você consegue deixar seu estudo mais dinâmico, melhor. Por exemplo, 10 minutos de descanso, você pode estar escutando uma Constituição, ou então você, entendeu? Você dá uma volta, e aí você vai otimizando essa forma de aprendizagem, entendeu? De várias formas. Isso que você falou é muito interessante também, porque a pessoa fazer o teste, né? E eu acho que mesmo ela descobrindo qual que é o melhor para ela, eu acho muito interessante ela conseguir mesclar tudo, né? E ela ter várias formas de estudo. Então, se ela é mais visual, ok, leia mais, mas também se permita ter esses outros métodos, porque tudo pode acrescentar algo bom. E aí você, às vezes, se identifica com um outro que você nem sabia que era tão eficiente Exatamente. quanto. E um complementa o outro. Não precisa ser um só, né? Sozinho. Foi o que eu fiz. Eu ficava nessa, né? Pô, mapa mental. Cara, mapa mental era ótimo. Mas eu ainda via que tinha como otimizar aquilo. Por exemplo, por que eu não faço uma aula desse mapa mental? Eu explicando pra mim mesmo. Ou então fazendo um áudio pra mim mesmo. Né? E aí a pessoa fala, pô, cara, eu sei o conteúdo. Você sabe? Então explica pra você mesmo. Ou então explica pra alguém. A melhor forma de você aprender o conteúdo é explicar para alguém, é dar uma aula, né? Então, assim, isso já é um método que as pessoas já não pensam e não fazem, acham demorado e acham que está perdendo tempo. E aí que tá, perder tempo ou método? E aí, né? Aí você tem que ter essa dosagem aí. Às vezes você está achando que está perdendo tempo e, na verdade, você está otimizando o seu tempo. E tem pessoas também que elas estão estudando, seja na faculdade, uma pós ou qualquer outra coisa, e elas têm que conciliar esses estudos com os estudos do concurso. E aí vira aquele acúmulo de matéria, e isso gera também, né, esse cansaço físico e mental. E a pessoa também que tem algum problema pessoal, sabe? Seja alguma ansiedade que ela já traz, talvez nem tanto só do concurso, mas pode ser qualquer outra coisa. Uma ansiedade familiar, amorosa, algo que gerou aquilo nela. Então ela já traz esse cansaço físico e mental para os estudos que ajudam a essa pessoa ficar mais cansada ainda, né? Porque ela tem que conciliar aquilo, aquela insegurança que ela tem, a ansiedade, uma cobrança que ela já faz de si própria com os estudos. E tem a questão também por exemplo, você tem uma coisa que você não está resolvida, né? E você tenta ficar remoendo aquilo.
Cara, aquilo vai processando na sua mente de uma forma que vai te cansando mais que às vezes os estudos, propriamente ditos. Então, assim, você tem que tentar deixar a mente o mais blindada possível, né? Se você tem um problema, sei lá, amoroso, vai lá e resolve, entendeu? Não fica com aquilo, ou então tenta resolver aquilo de uma forma que você não propague isso de alguma forma. Sei lá, vai no psicólogo, vai tratar, porque isso aí tem um preço, entendeu? Sim. Qualquer coisa que você coloca aí pra depois, né, e que te atrapalhe de alguma forma, né, no estudo, né, concentração, ou então discutir com a pessoa lá, você tá perdendo tempo, entendeu? De alguma forma. Ou até um conselho, assim, cara, tenta blindar, assim, tenta você focar no seu objetivo e blindar a mente de alguma forma. Meditação, né, fazer exercícios, cara, exercícios realmente, tipo, foi uma coisa que eu não fiz, que eu senti falta. Então, assim, se eu tivesse feito um exercício, talvez eu tinha conseguido manter por mais tempo, entendeu? Aquele estudo. Então, assim, você dá um pouco de lazer também. Você não precisa se autoflagelar também, cara. Você pô, cara, mas eu não tenho tempo, eu tenho zero tempo. Cara, arruma um tempinho, porque é investimento. Sim. Entendeu? Tipo assim, não precisa também ficar, né, 5 horas no parque da cidade. Você não precisa fazer isso. Mas, cara, procura um tempo ali pra dar uma caminhada, pra fazer um exercício, tocar um violão. Isso eu fazia. Olha só que legal, eu pegava, já distraía, cara, isso era muito bom, assim, eu sempre fui atrás de métodos. O Pomodoro, que é 30, 10 minutos, né, de descanso, eu pegava meu violão e tocava 10 minutos, e voltava pro estudo. 10 minutos de violão, 30 minutos de estudo. Cara, Érico, você é louco, você é maluco, você tá perdendo tempo. Será que eu perdi tempo? Eu acho que não, assim, foi muito bom pra mim. Eu ganhei qualidade de estudo. E pra mim isso era muito mais importante do que ficar 12 horas lá enfornado e estudando de uma forma que não ia gerar resultado. Sim, e às vezes a pessoa tá tão ansiosa, né, pra já chegar naquele resultado, pra já conquistar a aprovação, a nomeação, que ela não percebe que isso faz com que ela se canse mais. É uma mistura de tudo, sabe? Você tem que ter método, tem que ter descanso, tem que ter uma mente blindada, tem que manter a motivação sempre em dia, entendeu? Você tem que ver já naquele cargo, por exemplo. Isso faz muita diferença. Você quer passar no TCU, cara, já veja e converse com o auditor, entendeu? Converse com aquele cara, perceba se aquilo é pra você de verdade, porque isso que vai te dar a fome de agarra pra trás daquilo, entendeu? É o que eu falo, assim, é uma mistura de tudo. Você tem que ver todo o contexto, analisar a banca, analisar edital, analisar o cargo, se aquilo é mesmo para você, entendeu? Então, assim, Exato. tudo favorece para aquele seu objetivo. Isso que você falou é muito interessante mesmo, porque a pessoa tem que saber mesmo qual é a área que ela quer, porque ela definindo aquilo, ela vai estar estudando com mais vontade, achando mais legal aquele conteúdo, inclusive, porque imagina você escolher algo que talvez seja o sonho da sua mãe, por exemplo, ou é até o seu sonho, mas você ainda não analisou as matérias daquele edital, e aí quando você vai ver, você não tem afinidade com aquilo, e isso te gera um cansaço físico e mental ainda maior. Às vezes nem é a matéria, né? São as atribuições, né? Porque, por exemplo, você tem que ver se você tem aquele perfil. O meu concurso foi mais voltado para a questão de gestão. Talvez se alguém fosse programador, não gostasse tanto do meu concurso, porque as matérias foram voltadas mais para gestão, e as atribuições também acabaram indo para gestão, mas às vezes, dependendo do concurso aí, ele pode variar bastante. E aí, pô, você queria gestão, agora você tá programando, pô, você vai passar o resto da sua vida programando? Então, assim, né, no meu caso, né, isso acontece em vários concursos, e até concursos grandes mesmo. Tem gente que, cara, passa na Câmara, mas não gosta, detesta lá, e vai para o concurso mais que paga menos, mas pelo menos tá mais feliz, tá gostando mais das atribuições. Isso, cara, faz total diferença. Uma dica é você realmente analisar, gente. Pesquisar, ver vídeos. Por exemplo, você quer ser policial? Vai lá e foca em policial. Não fica atirando pra todo canto. Eu quero ser policial, quero ser analista administrativo, quero ser técnico, quero fazer todas as provas. E não é bem assim, cara. Concurso você tem que ser competitivo. É competição. Não necessariamente é o que mais estudou, mas é quem é o mais preparado. E o preparado, cara, ele tem motivação, assim, ele não vai ser aquela pessoa que tá, meu Deus do céu, vai estar se lamentando. Não, o cara estudou, ele tá com foco, ele tá preparado, e assim, ele sabe o que quer aquilo. Quando eu passei no concurso, veio o concurso que eu falei assim, cara, eu quero isso. Eu sabia que eu queria, e eu já me imaginava lá. Isso faz total diferença. Imagina, cara, pô, eu já sonhava com aquilo. Se você imaginar que você já tá naquilo, que é aquilo mesmo que você quer, cara, eu acredito assim que se você mentaliza, você tem uma positividade naquela ação que você está fazendo, cara, a possibilidade de realmente acontecer é muito grande. Lá atrás, né, verifique se é realmente isso, se isso é para você. Às vezes você não tem um perfil de concursado, às vezes você não gosta do serviço público,
Às vezes você acha que gosta, mas, pô, mas eu quero estabilidade, quero dinheiro. Beleza, estabilidade tem dinheiro. Concordo, massa, mas será que você vai conseguir isso pra vida toda? Será que você vai querer aposentar naquele lugar que você acabou de entrar? Entendeu? Às vezes você vai chegar lá e vai falar, cara, que trabalho péssimo. E aí? Não, mas eu sou concursado, tô de boa aqui, ó. Vou ficar de braços cruzados e vou fazer o que eu jogar paciência. Não é assim. Você tem que trabalhar, cara, e tem que fazer as atribuições daquele concurso. Tenha mais informações sobre aquilo, entendeu? Não vá saindo, chutando para todos os lados. Tenha um pouco mais de certeza do perfil que você quer. Quer gestão? Vai para gestão. Quer polícia? Vai para polícia. Quer programar? Vai programar. Ah, quero realmente fazer da minha área. Porque tem gente que forma, né? Faz graduação e não quer trabalhar com aquilo, quer ficar na parte administrativa, cara. Não tem nada de errado nisso. A pessoa fala, você é um economista, não pode ser um analista administrativo. Cara, às vezes vai ser até melhor pra ele. Ele gosta disso. É muito peculiar isso, sabe? Você tem que sentir um pouco se aquilo é realmente pra você. Sim, e a gente fala isso porque é algo que a pessoa vai usar coisas valiosas na vida dela, que é o tempo dela, muitas vezes até a saúde, porque ela se desgasta, ela se cansa, ela não consegue conciliar com uma vida mais saudável, com atividades físicas. Então ela vai estar investindo aquele tempo e a energia dela também para fazer a prova, para estudar para uma prova, que depois ela vai continuar ainda com esse cansaço físico e mental, porque ela não tomou a decisão certa lá no início, quando ela estava escolhendo o concurso. E assim, eu tenho inclusive um primo que ele fez um concurso em Brasília, que é um dos melhores concursos, e hoje ele está morando na Espanha, e ele falou, poxa, Aline, eu tô tendo qualidade de vida aqui, eu tô muito feliz aqui, e ele nem queria voltar. Então assim, mas ele pensa em voltar justamente por todo esse tempo que ele usou para poder estudar, abrindo mão muitas vezes da vida social, de estar com a família, né, com os amigos, de se dedicar para ele mesmo e fazer o que ele gostava para conseguir essa conquista. Então já foi tão difícil, como que ele pode largar isso aqui? Tem gente que tem perfil realmente, né? Tem gente que não. Então, assim, eu sempre fui meio moldado, assim, minha mãe quis e tal. E aí eu comecei a realmente acreditar naquilo e realmente foquei na questão do concurso, enfim. Mas acho que tem pessoas que, cara, estudar cedo para ser empresário, dar aula ou algo do tipo. Então, assim, não necessariamente a pessoa vai se identificar, entendeu? Sim. Porque, assim, aquele peso e aquela medida, né? Pô, tem dinheiro, beleza. Tem estabilidade, beleza. Mas você vai conseguir ficar por isso até o final da vida, né? Ou até aposentar. Então, assim, é muito tempo, gente. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Aí você vai fazer o quê? Você está já trabalhando naquilo que você não gosta. Né? Então, assim, você tem que analisar muito bem. É uma decisão de vida, entendeu? Cara, eu quero isso, vai atrás, beleza. Cara, eu quero ser concursado, massa, mas vai atrás, verifica se é isso que você quer na sua vida. Exato. E a gente não tá aqui falando que concurso não é bom ou pra pessoa desistir de estudar. Não, é bem o contrário. É falando que o concurseiro, ele precisa de uma dedicação enorme para ele conseguir aquilo. Ainda mais hoje em dia, que a gente está num momento de muita concorrência, né? Igual você falou, é algo competitivo. Sim, mesmo, a pessoa entra numa competição, então ela tem que se destacar. E a gente frisa, a gente fala desse ponto, para a pessoa ter esse norte, né? Ter tudo muito claro na mente dela, para ela conseguir se dedicar mais e até mesmo evitar esse cansaço físico, mental e conseguir otimizar o tempo dela.